Então, a gente tem ouvido aí no noticiário muitas ocorrências, né, que têm acontecido de furtos ou roubos de celulares e, em seguida, a invasão das contas dos bancos, né? E agora, com o Pix, fica muito mais fácil de fazer transferências dos recursos e como a transferência é imediata e ela funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, o que está acontecendo é que estão se desenvolvendo quadrilhas especializadas em fazer o furto do celular e, em seguida, invadir as contas e pegar todo o dinheiro das contas, e não só pegar o dinheiro das contas, mas habilitar, por exemplo, um novo cartão de crédito ou fazer empréstimo, ou seja, você não apenas perde tudo que você tem de recurso, mas você ainda entra no cheque especial, né, no limite da sua conta, ainda faz empréstimos a mais, pede cartão de crédito a mais, e tudo isso acontece em poucas horas após perder, então, o celular, né? Então, hoje, o maior risco não é mais o aparelho em si, o maior risco que está ocorrendo são realmente as invasões das contas, né? E a gente se pergunta, né? Tá, mas as contas não têm ah, proteção, né? Não tem uma série de sistemas aí de proteção quanto a isso, né? Então, a gente, como eu falei agora há pouco, né? Não existe sistema 100% seguro. Então, a gente sabe que os sistemas têm suas falhas, e por conta disso, eles exploram essas vulnerabilidades dos sistemas e acabam, então, conseguindo invadir as contas e faz o estrago, né? Então, para você que puder olhar no próximo slide, né, que é o que a gente está falando aí, quadrilha rouba celulares, né, para invadir contas bancárias. Então, as notícias como essa, né, que têm sido frequentes aí nos noticiários, né, faz a gente pensar se não seria melhor a gente ter somente senhas ao invés de usar a biometria, né, porque nós entendemos a biometria, a captação de recursos biométricos, né, seja da digital, ou seja, do reconhecimento facial, como sendo sistemas mais seguros, né, sistemas mais completos, e, na verdade, acabam que esses sistemas acabam sendo passíveis, né, de fraudes ou passíveis de serem enganados, vamos dizer assim, e acabam se tornando tão vulneráveis quanto as senhas, né? O problema das senhas é o que a gente chama do peopleware, né? Até na semana passada, na live, o Francisco estava comentando isso, né? Quando nós falamos lá das inteligências artificiais, né? Que falou que tem o hardware, o software e o peopleware, né? A parte do fator humano que acaba mudando a configuração de como as coisas são utilizadas, né? Então, nós vamos abordar um pouco mais adiante aqui, quando estiver falando das dicas, né, a questão de senhas, mas adiantando um pouquinho, né, muitas vezes as pessoas colocam senhas muito fáceis de serem adivinhadas. Então, ter senha é bom? Desde que você use uma senha bastante segura, né? Ter a biometria é bom? Mas também está sujeito ali. Então, eu acho que você tem que colocar sistemas mais sofisticados, mais completos, né, para tentar evitar ou minimizar esses riscos, né? Também não é para mudar tudo e voltar para as agências físicas, né? Falar assim, não, então eu não quero mais esse tal de internet bank, ou mobile bank, ou seja o nome que for, e eu vou voltar a fazer operações nas agências físicas, né? Bom, primeiro que existe um risco, né? Tem a famosa saidinha de banco, né? A pessoa vai lá, faz um saque, né? Alguém está observando, a hora que a pessoa pisa fora do banco, acaba sendo assaltada ou coisa pior, né? Então, tem um risco, e na agência bancária tem um risco. E segundo que tem muitos agentes financeiros, sejam bancos ou outras instituições financeiras, que nem têm agência. Aí, se eu sou cliente de um banco digital, como que eu vou operar esse banco digital se não for por um aplicativo? Não tem como, tá certo? Então, não tem volta, né? Não adianta falar, eu não quero mais essa tecnologia, eu vou voltar Não para o tem de volta. analógico.
né? Não quero mais brincar disso. Não dá mais para não brincar disso, né? Então, passando para a próxima imagem, né, a gente fala um pouco de o que a gente precisa ter em mente, né? Então, a primeira coisa é perder o medo de usar um aplicativo, né? Os bancos, eles são aplicativos muito seguros, apesar das ocorrências, né? São coisas muito especializadas, né? Então, você tem um nível de sofisticação bastante alto para conseguir burlar esses sistemas, né? Mas hoje, dentro dos diversos aplicativos que nós utilizamos, os sistemas bancários são tidos como os mais seguros, né? O sistema financeiro no Brasil, ele é um fator de evolução da tecnologia, né? Desde muito tempo que nós temos um sistema bancário muito evoluído, talvez por conta de uma herança de inflação, né, de uma época de inflação, nós desenvolvemos tecnologias de segurança bancária que não existem em muitos lugares pelo mundo, né? Então, os sistemas são, né, muito seguros, porém, né, sempre existe uma possibilidade. E as brechas normalmente acontecem quando as instituições tentam facilitar a nossa vida. Então, imagine que você vai usar o aplicativo do banco, você tem que passar por 10 processos de habilitação para ter certeza de que você é a Carol. Aí você reclama. Aí o banco fala, é verdade, né? Está muito difícil, eu estou perdendo cliente. Então, em vez de 10, vamos fazer só 2. É nesse momento que os golpes acontecem, né? Porque na hora que o banco vai facilitar a vida da gente, ele acaba abrindo, então, a segurança, abrindo as portas, e a gente começa, então, a ficar mais vulnerável, né? Então, a biometria, por exemplo, né, que tem ali a ideia da pessoa colocando ali o dedo no sensor, né, ela é bastante segura, porém, se você coloca um sistema de biometria que analisa uma complexidade maior dos pontos, da quantidade de pontos e da correspondência, acontece que você ia ter que colocar seu dedo várias vezes lá até que ele tivesse 100% de certeza de que é você. O que eles fazem? Eles simplificam, né? Se você tinha que corresponder 25 pontos, mas correspondeu 5, já está valendo, é você mesma. Está no seu celular, né? Foi você quem habilitou a conta, tal. Bom, 5 pontos já é suficiente. E é nesse momento, então, que a biometria, que como tecnologia, conceitualmente, é muito segura, acaba ficando mais vulnerável, né? Na outra imagem, a gente vê uma técnica, né, de reconhecimento facial que tem alguns pontos da face que são interpretados, né, para você ter ali, então, o desenho, né, e fazer a correspondência dos rostos. E aí acontece a mesma coisa. Se eu simplifico esse sistema para que seja mais fácil do aplicativo reconhecer o usuário da conta, né, o proprietário daquela conta, ele vai ficar feliz porque ele vai conseguir acessar suas transações bancárias mais facilmente. Porém, se eu tirar uma foto dessa pessoa, ou se o celular da pessoa que foi roubado tiver uma foto dessa pessoa, quem está com o celular pode imprimir essa foto ou mandar essa foto para um outro aparelho e mostrar esse aparelho para o reconhecimento facial. E aí o reconhecimento facial vai olhar essa foto, vai entender que é a pessoa e vai acabar dando como válido. E aí, mais uma vez, né, simplificou o sistema para ajudar o usuário e acaba que fica mais vulnerável. Então, muda um pouco de sistema para sistema? Muda, né? A gente sabe que o celular da Fruta, aquele que a gente comentou a semana passada, né, o celular da marca da Fruta, ele tem um sistema de impressão digital, né, de reconhecimento digital, e também de reconhecimento facial, que são quase impossíveis de se falsificar, né? São sistemas muito bons, né? Mas se a gente tiver o celular desbloqueado, se o celular, na hora que ele for furtado ou roubado, ele estiver desbloqueado, quem faz o furto já consegue, na hora, alterar os padrões de reconhecimento. Então, você vê o problema, né? Eu tenho um sistema bastante sofisticado, um sistema muito bom, mas se o celular for pego sem bloqueio, antes que ele bloqueie, né, o uso,
as pessoas já mudam a configuração de bloqueio para que ele não volte a bloquear por tempo, depois já começam a alterar as configurações para que o reconhecimento seja desabilitado, inclusive todas as configurações, até aquelas que fazem com que você entre lá no seu ambiente de nuvem e zere o celular ou coisa que o valha, fazem com que essas ações todas fiquem inoperantes.